Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite. Estamos ao vivo para mais uma live. Hoje o tema tá bem interessante, hoje vamos falar um pouquinho de atividade física. Então vamos aguardar o pessoal chegar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, tá? Estamos avisando aqui o pessoal que a gente tá entrando. Boa noite a Denise, boa noite ao Pudim. Provavelmente é a Júlia. Oi, Júlia, boa noite. Hoje o tema é um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar de atividade física. Vamos falar de musculação. Quero colocar aqui 4 pontos para vocês que tornam a musculação, né? Para vocês entenderem o porquê que a musculação é um dos melhores exercícios para o emagrecimento, né? De que forma ele atua no emagrecimento. E, obviamente, a prática de atividade física ela é muito importante, independente se é a musculação ou é alguma outra atividade física. Mas, especificamente, eu vou falar hoje da musculação, tá? Eu sou formada em educação física, né? Atuei muito tempo como personal trainer e então eu posso falar, né, da atividade física com mais propriedade, principalmente aliando ela à atividade física à alimentação. E pessoalmente, se a gente tivesse aqui numa conversa entre amigos e alguém me perguntasse, Carol, se você pudesse recomendar apenas uma atividade física, qual atividade física você recomendaria? Com certeza a musculação, tá? Se a única alternativa, né, se tivesse só uma possibilidade, eu recomendaria a musculação, porque dentro da musculação a gente tem muitas possibilidades. Então, boa noite, Lisiane, boa noite, Juliane, Varelo, Lenira, boa noite, Paty, boa noite, Tati, obrigada pela presença, boa noite, Viviane, boa noite, Miri. A Denise me deu boa noite aí. Gente, e aproveite o espaço para tirar suas dúvidas, tá? Às vezes vocês têm... a dúvida de vocês pode ser dúvida de outras pessoas que vocês têm vergonha, não tenham vergonha, tá? Não é vergonha nenhuma tirar dúvidas, perguntar, ter mais informação. Costumo dizer nas minhas lives, gente, que quem aprende não depende. Então, quando eu aprendo mais sobre o emagrecimento, sobre atividade física, eu não dependo tanto mais. Então, eu consigo tomar minhas decisões do que é melhor e ter resultados. E a minha intenção aqui é justamente essa, é informar vocês, é que vocês tenham mais conhecimento para colocar em prática. Para então não depender tanto e para quê? Para que vocês emagreçam e se mantenham magras, né? Que o desafio maior é se manter magra. Costumo dizer que a etapa mais difícil é a manutenção. Por quê? Porque vocês precisam compreender que as estratégias utilizadas, elas precisam ser mantidas. Claro, não fielmente, muitas vezes a gente consegue fazer adaptações. E é muito legal, isso vejo muito nos meus pacientes, os pacientes que eles tiveram uma restrição calórica maior para emagrecer, mas hoje eles têm um consumo calórico muito mais alto e ainda assim se mantêm magros. E normalmente são pacientes que aprenderam. E são pacientes que perseveraram, né? Já falei em outras lives aqui, pelo menos 60 dias de um protocolo vocês precisam fazer para avaliar resultados. Menos do que isso vocês não vão conseguir ter uma boa avaliação, tá? Fazer algo por 15 dias e parar não é o suficiente. Mas então, por que a musculação é uma das atividades que mais emagrece? Primeiro ponto que eu preciso deixar bem claro aqui pra vocês, gente, é que isso tem que estar aliado, sim, a um controle calórico. Por quê? Porque é conta de matemática básica. Eu preciso gastar mais calorias do que eu consumo, isso com certeza, tá? Mas o emagrecimento vai muito além disso, já expliquei em outras lives, inclusive, né? O que acelera o metabolismo, e eu não tô falando aqui de suplementos, eu tava falando de atitudes, de cuidados que vão fazer com que você acelere o teu metabolismo. E a musculação, ela acaba sendo exatamente isso. Então, uma das coisas
que vocês têm que entender é a seguinte, pessoal. O nosso corpo, ele é especialista em produzir gordura. Não sei se vocês já pararam para pensar isso, se vocês vão ficar desapontadas em saber disso. Deixa eu dar boa noite aí a Graciele, a Carla, SAPN Construtora. E também boa noite ao pessoal do Facebook, porque eu estou ao vivo também pelo Facebook. Gente, por favor, façam perguntas, tá? Mas então, voltando ao assunto. Então, o nosso corpo, ele é especialista em produzir gordura. Por quê? Porque o nosso corpo é primitivo. Nosso corpo é o corpo da época das cavernas. Na época das cavernas, nós não tínhamos alimento da forma abundante que temos agora, né? Então, era preciso sair à caça. Então, os povos primitivos, eles não comiam todo dia. E quando comiam em grande quantidade para garantir um aporte calórico, porque não sabiam quando iam comer de novo. Então, o corpo, ele aumenta a deposição de gordura, né? O acúmulo de gordura, porque é uma questão de sobrevivência. Por quê? Porque na época das cavernas não tinha alimento, então eu tenho gordura que me mantém vivo por muitos dias. Então, o nosso corpo, ele é especialista em formar gordura. Basta você dar o estímulo e ele vai acumular gordura. E, além de meu corpo ser especialista em produzir gordura, ele não quer ter massa muscular em excesso. Porque senão, gente, é bem óbvio, todo mundo seria musculoso. Todo mundo ia pra academia e ia ser musculoso, né? Então, o nosso corpo, que é um corpo primitivo, ele é especialista em fabricar gordura e ele não quer ter massa muscular. Por quê? Justamente porque o músculo em excesso, ele é um excesso de gasto de calorias. Então, meu corpo gasta mais calorias com mais músculos. E isso, lá nos primórdios, não era interessante. Porque eu não tinha comida, sempre. Eu tinha comida lá quando eu conseguia a caça. Então, eu ter muito músculo ia gerar mais gasto energético. Eu ia ter que consumir mais meus estoques de gordura. Meu risco de morte era muito maior. Uma coisa óbvia, mas que provavelmente ninguém pensa. Então, gente, por isso que é essa eterna luta por emagrecer. E quando eu dou o estímulo, ou seja, eu aumento o consumo calórico, meu corpo vai automaticamente acumular gordura. Do mesmo jeito que se eu não der estímulo para o meu músculo, o corpo vai eliminar esse músculo. Por quê? Porque músculo é excesso de gasto de calorias e o corpo não quer isso. Então, fazer musculação vai ter acrescentar mais músculos, certo? Acrescentando mais músculos, eu tenho um maior gasto energético. Se eu tenho um maior gasto energético, isso favorece o meu emagrecimento. E a musculação é a atividade mais individual e mais voltada para o ganho de massa muscular. Então, se eu faço uma musculação da forma adequada, na intensidade que se precisa, né, na frequência, eu tenho um ganho de massa muscular e esse ganho de massa muscular vai me gerar maior gasto energético. Em média, tá? Isso é uma matemática também, não é exato, mas em média eu consigo aumentar 100 calorias com 1 kg de músculo. Ou seja, para cada 1 kg de músculo que eu ganho, eu tenho um aumento em média de 100 calorias. Isso é maravilhoso. Parece pouco, gente, mas é maravilhoso. Não existe suplemento nenhum que faça isso, tá? Então, a primeira coisa, que a musculação é, sim, uma das atividades físicas mais eficazes no emagrecimento, é justamente essa. Então, se você aí que tá me assistindo faz musculação e consegue aumentar aí em torno de uns 2 a 3 quilos de massa muscular, que é já um grande ganho, tá? Volto a dizer, porque o corpo não é especialista em produzir músculo. Você vai ter um aumento de 200 e poucas, 300 calorias. Isso é maravilhoso, tá? Aumento de 200 a 300 calorias, digamos que sem fazer nada, porque é aumento de 300 calorias no repouso. Isso, vezes 30 dias, vezes 60, vezes 90, se você tiver um controle alimentar, vai te ajudar no emagrecimento com certeza. E outra coisa, gente, a partir dos 30, eu começo a ter um grande declínio fisiológico. Estou velha.
a partir dos 30. Com isso, eu tenho um aumento na queda de músculo também. Então, se você é sedentário, já passou dos 30, você só tá perdendo massa muscular. Se eu tô perdendo massa muscular, significa o quê? Que meu metabolismo está mais lento. Então, para que meu metabolismo acelere, eu preciso colocar mais músculo para dentro dele. Entenderam o raciocínio? Passou dos 30, estou velha. Se eu estou velha, declínio hormonal e declínio do músculo. Se eu sou sedentária, não dou estímulo para esse músculo, eu perco massa muscular. Se eu perco massa muscular, meu metabolismo fica mais lento, tá? E hoje a realidade de todos nós é viver no sedentarismo por causa da nossa rotina, né? Então a gente tem muitas facilidades, carro, trabalha sempre sentado, então eu coloco até como obrigação fazer musculação, tá? Isso vai te manter não só mais magro, mas mais saudável, né? A Denise me perguntou aqui, qual é a média de gasto calórico diário de uma rotina normal? Então, assim, Denise, uma mulher, em média, o gasto calórico basal, né, que é a taxa de metabolismo basal, que é a taxa de repouso de uma mulher, ela vai girar em torno aí de 1.000 calorias, 1.200 calorias. Isso vai alterar um pouco conforme altura, idade, né? Se tem mais massa muscular, isso também altera. Mas em média, 1.000 a 1.100 calorias. Ou seja, é o que o meu corpo gasta para se manter viva, tá? Só que tem as atividades diárias. Então, outro ponto até que eu iria falar. A musculação, em média, em 1 hora de uma musculação, você vai gastar umas 300 calorias com o treino de musculação. Então, se eu sou uma mulher que gasta 1.000 calorias, né, com as funções vitais, eu adiciono um gasto energético de mais ou menos 300 calorias se eu fizer 1 hora de musculação. Bom, tá? Ok, é bem bom. Aí o meu gasto calórico vai ali para 1.500. Aí, claro, matemática, né? A minha dieta precisa estar abaixo disso. Então, em torno de 1.000 a 1.100 calorias uma mulher gasta. Um homem, ele vai gastar em repouso, tá? Para manter atividades vitais, coração, respiração, todas as funções do meu corpo. Um homem vai gastar em média 1.800 calorias. Então, o homem, ele gasta mais, né? Se ele fizer mais 1 hora de musculação, vai mais 300 calorias, vai para 2.100. Então, ele tem que comer sempre abaixo dessa quantidade calórica. Só que a musculação, ela é muito interessante, porque então eu tenho um gasto calórico em média, tá, gente? Isso pode variar bastante, de 300 calorias na hora da atividade física. Só que se eu faço um treino intenso, e tem que ser intenso, né? Um treino onde eu tenho um aumento de frequência cardíaca, elevação de frequência cardíaca mais alta, né? Que minha frequência cardíaca vai lá 80% da minha frequência cardíaca máxima, eu tenho um treino de alta intensidade intervalado, que a gente chama. Além das 300 calorias que você gastou pro momento do treino, essa atividade, por ser intensa, ela me mantém gastando mais caloria nas próximas 24 horas. Então, além das 300 calorias gastas no exercício, se o treino for intenso, eu mantenho o meu corpo gastando mais calorias ao longo do dia, enquanto eu tô lá trabalhando, né, fazendo a minha rotina. Então, isso torna a musculação muito interessante. Claro, esse treino intenso também pode ser feito em outras modalidades, tá? Então, veja, eu tenho o gasto calórico da hora da atividade, 300 calorias em média. Eu tenho o gasto calórico porque se eu fizer um treino intenso, eu vou manter o meu consumo calórico ao longo do dia, digamos, que era de 1.100, também vai subir um pouco lá para 1.200, 1.300 calorias, tá? E eu tenho o gasto calórico dos músculos que eu adicionei com a musculação. Então, se eu fiz musculação durante algum tempo, consegui ganhar 2 kg de massa muscular, eu já adicionei aí, então, um gasto calórico no meu corpo de mais 200 calorias.
E vocês perceberam? Aumenta 300 calorias de gasto. Eu consegui aumentar mais 100 pelo treino intenso, mais 200 pela questão que eu tenho mais 2 quilos de massa muscular. Aí eu já tenho 500 calorias a mais gastas todo dia. Isso faz uma enorme diferença no emagrecimento. Uma enorme diferença. Claro, isso com controle alimentar. E gente, é uma regra em todas as idades, mas a partir dos 30 anos a musculação se torna muito importante para você não só ganhar, mas manter aquilo que você tem, para você não perder músculo, né? Que além de diminuir gasto energético, traz outros grandes problemas, tá? E Carol, musculação só dá para fazer dentro da academia? O ideal e o melhor seria dentro de uma academia que tem aparelhos específicos para isso, que eu consigo evoluir em carga, né? Então trabalhar cargas é muito importante. Mas se você não tem condição de ir para academia, você pode treinar em casa. Eu, por exemplo, já fiz isso. Né? Hoje eu vou para academia, mas eu já treinei em casa. Já tive muitas alunas que treinavam em casa. A atividade física, né? A musculação, ela precisa ter uma tensão sobre o meu músculo. E para isso o peso se torna muito importante. Mas a gente pode aumentar essa sensação de um peso maior usando elásticos que você compra e é baratinho. Ou até mesmo com coisas que você tem em casa, galão, garrafas, né? Isso vocês já devem ter visto. Claro, precisa de uma orientação, né, do treino, mas aí hoje tem vários profissionais que fazem eu fazia isso, não faço mais, mas montam planilhas de treino para que o aluno treine em casa, né? E outra coisa, gente, o quarto ponto da atividade física, então, desculpa, da atividade física, não da musculação. Então, o quarto ponto que torna a musculação um dos exercícios mais interessantes para o emagrecimento é o seguinte, gente. Tudo se resume à mitocôndria no emagrecimento. Como assim, Carol? Então, a gente tem dentro de cada uma das nossas trilhões de células um motorzinho que se chama mitocôndria. A gente chama isso de organela. A mitocôndria é o nosso motorzinho. E é dentro desse motorzinho que ocorre a geração de energia. Então, por isso que o emagrecimento se resume tudo à mitocôndria. Então, se a minha mitocôndria está trabalhando bem, está efetiva, ela está produzindo mais energia. E se ela está produzindo mais energia, ela produz mais energia a custas da minha gordura. Então, uma mitocôndria regulada é muito importante. E o que isso tem a ver com a musculação? Então, quando eu treino musculação, eu consigo aumentar o número de mitocôndrias nas minhas células. A gente chama esse fato de biogênese mitocondrial. Então, quando eu faço musculação, eu aumento o número de mitocôndrias, que é o motorzinho da nossa célula. Lá dentro ocorre a geração de energia através da gordura, de uma forma simples para vocês entenderem. Gente, tudo isso vocês não conseguem enxergar. Vocês enxergam o peso e o suor, né? E suor não é sinal de emagrecimento, tá? Já aproveitando falar disso. Né? Não é porque você tá suando mais ou menos que você tá emagrecendo mais ou menos, né? Suor tá muito relacionado com regulação de temperatura. Então, se a atividade é mais intensa, porque a minha temperatura corporal não mude, né? Porque isso não é saudável, para que eu mantenha a temperatura corporal dentro dos 36,5 aí, que é o ideal, eu vou transpirar para manter, né, para baixar essa temperatura. Entendeu? Então, biogênese mitocondrial. Guardem isso, mitocôndria. O emagrecimento se resume a mitocôndria. Eu tenho que olhar para ela, como que ela trabalha. Então, se eu faço musculação, eu aumento essas mitocôndrias. Se eu aumento a mitocôndria, eu vou automaticamente, claro, aumentar o número de gordura oxidada lá dentro. Então, gente, a musculação, e além disso, na musculação a gente individualiza, né? Porque um treino que é intenso para mim pode ser não intenso para você.
Então, a percepção e a intensidade, ela é muito diferente. Então, na musculação a gente individualiza, ou seja, cada um tem o seu treino, né? Vocês não fazem atividade física no mesmo lugar. Nada contra e super recomendo outras atividades, mas aqui estou especificamente falando da musculação. Então, se você ainda não fez musculação, se mexe e começa a fazer a partir de agora. Quem faz, busque manter uma frequência de pelo menos 3 vezes na semana, treinos buscando se desafiar em carga, tá? Porque o músculo que é estimulado, o meu corpo mantém. O músculo que não é estimulado, o meu corpo elimina. Isso quem faz musculação já deve ter percebido que quando eu treino, se eu ficar um mês sem treinar, praticamente eu tenho uma perda de massa muscular e não vou dizer de 100%, mas de 80%. Carol, e Pilates de aparelho? Boa pergunta. Gra, o Pilates de aparelho, ele conta sim com uma atividade resistida, né? Onde existe uma carga mecânica sobre o meu músculo. Ele funciona assim. Porém, no Pilates, a intenção não é tanto a hipertrofia, a geração de ganho de massa muscular. É também, né? Então, em alguns momentos, isso fica limitado, mas excelente, tá? O que você pode conversar com o teu professor é justamente para direcionar o treino mais voltado para isso, sabe? Mas, como eu te falei, limita um pouco por quê? Porque o ganho de massa muscular ele tá muito relacionado com carga, com levantar cargas altas, né? E evoluir nisso. Então, ele acaba limitando um pouco. E a gente tem 2 tipos de hipertrofia. Onde uma a gente trabalha muito mais com cargas e outra muito mais com repetição, tá? Eu não vou falar dos nomes aqui para não embananar vocês. Então, o Pilates, ele trabalha, né? Eu não sou especialista em Pilates, ele trabalha muito a isometria, né? E a isometria não é nem fazer a contração total do músculo, nem o relaxamento total do músculo, né? É manter o músculo sobre uma tensão, mas numa angulação. Isso também acaba limitando a hipertrofia, né? Porque a gente tem que fazer esticar e voltar as fibras musculares. Não sei se deu para entender, Gra. Mas assim, né? Não sei qual a necessidade tua do Pilates, Gra, mas experimente fazer, se você faz 2 vezes Pilates, fazer uma musculação e um Pilates, até para você tirar suas conclusões. Mas o Pilates ele fica um pouco limitado em relação à carga e esse movimento, por exemplo, de total contração. Na musculação a gente direciona, né? Por exemplo, agora eu vou trabalhar o meu bíceps, vou trabalhar os músculos aqui da região do bíceps, do ombro, né? Até como eu falei no começo, a musculação ela acaba sendo uma atividade física individualizada e muito direcionada para isso. Claro, tem gente que faz musculação não para que quer ficar forte, bombado, mas porque quer manter-se fisicamente ativo, mas como consequência vai ganhar massa muscular. Então eu recomendaria, se possível, experimente a musculação. E converse também com a tua professora sobre essa possibilidade de um treino mais direcionado para ganho de massa muscular também, né? Que daí ela vai saber responder muito melhor que eu em relação ao que ela pode usar, né, de equipamentos e artifícios para isso. Você faz por causa Então, é exatamente isso. A maioria das pessoas que fazem Pilates é para se manter fisicamente ativo e justamente porque tem alguma limitação, né? Alguma dor ou tem encurtamento, que é o teu caso. Então, você tá lá, às vezes aquilo lá é muito mais terapêutico do que físico, né? E tá tudo bem. Sou muito a favor do Pilates, recomendo, né? Principalmente para quem tem alguma dor, limitação, né? Então, talvez casar as 2 atividades seria excelente, porque no Pilates ele vai trabalhar valências que não se trabalha na musculação. Mas, como eu disse no começo, se eu tivesse aqui
conversando com uma pessoa informalmente que me perguntasse assim, Carol, só posso fazer uma atividade física, qual que eu faço? Musculação. Porque daí na musculação a gente também pode fazer a pessoa ir lá fazer um exercício físico cardiorrespiratório. Que daí é uma outra linha, né? Uma outra forma de consumo metabólico. Mas então o que eu falei aqui pra vocês, gente? De 4 pontos que tornam a musculação uma das atividades mais eficazes no emagrecimento. Primeiro, ela tem o gasto calórico da própria atividade, como toda tem. Então, quanto mais eu treinar intenso, daquelas 300 calorias que em média eu gasto, essas 300 podem ir para 400. Os homens, é comum ver um homem aí que gasta até umas 500 calorias no treino de musculação. Quanto mais intenso, mais gasto calórico no momento da atividade física. Quando meu treino é intenso, além de eu gastar as 300, 500 calorias durante a atividade, eu passo o meu dia gastando mais calorias. É até interessante, algumas pessoas, elas passam, por exemplo, treinou de manhã, elas passam a manhã inteira transpirando mais, sentem que tá suando mais, né, por mais que já tenham parado com a atividade física. Então, eu aumento esse consumo calórico ao longo do dia. Se eu acrescentar 1 kg de músculo, 2 kg de músculo no meu corpo, 3, eu vou ter aumento de gasto calórico, porque o meu corpo gasta calorias para manter esse músculo ativo lá, né? E o quarto ponto, porque ela gera um aumento da mitocôndria. A mitocôndria é o nosso local de queima de gordura, né? Inclusive, quem tá dentro do método de aceleração do emagrecimento, existe uma suplementação lá para quem está dentro do método de aceleração do emagrecimento, aonde uma das intenções dessa suplementação é justamente gerar uma melhor efetividade da mitocôndria. O que é isso? É como se eu pegasse esse motorzinho lá, ajustasse ele para que ele gaste mais calorias, consuma mais gordura. Então, para quem está dentro do método de aceleração do emagrecimento, essa suplementação está lá, tá? E assim, né, gente, hoje eu sou nutricionista e sou personal, mas atualmente eu não estou montando mais treinos, tá? Mas eu monto treinos para os alunos que estão entrando para a minha mentoria. Então, tem uma modalidade que eu ofereço que se chama, que é a mentoria. Dentro da mentoria, eu vou atuar de uma forma individualizada, bem individualizada, abrangendo tudo o que é necessário para que você tenha os resultados, seja no emagrecimento e em saúde também. Então, eu vou montar planilha de treinos, individualizar dieta, pedir exames, fazer suplementação, avaliar todo o histórico, todos os sinais e sintomas do paciente. Só que isso só é possível dentro da mentoria, que daí é um grupo exclusivo para alunos, onde eu converso de forma individual, né? Então, se alguém quer saber mais sobre essa minha mentoria, manda aqui um eu quero que a gente passe as informações para vocês, tá? Dentro do método de aceleração do emagrecimento, eu falo lá sobre atividade física, sugiro dou algumas possibilidades conforme a rotina de cada um, mas lá não tem nenhum treino em específico. Mas o negócio é treinar, gente, é fazer atividade física. Nós fomos projetados para isso, para se mexer, né? Na época das cavernas, se deslocávamos bastante a pé, subíamos morro, descíamos morro, ia para dentro de buraco, sair, então, fisicamente ativo o tempo todo. Hoje em dia, o trabalho da maioria das pessoas é de uma forma muito parada, é obrigação ir para academia ou fazer atividade física, tá? E eu coloco a musculação como uma das principais. Ou, Carol, eu tenho a possibilidade de fazer 2 atividades físicas durante a semana, então faz a musculação e escolhe outra. Uma voltada para o cardiorrespiratório. Uma natação, um spinning, andar de bicicleta, caminhar, tá? Então, gente, o recado tá dado. Façam musculação. Oi, deixa eu dar uma boa noite aqui para quem tá entrando. Oi, Mari, tudo bem? Boa noite ao Gerson, a Helenice, estudante 377. Boa noite, a Alba, Priscila Marques, Thay de Paula, Magda Cherubim, Márcio Dumas, Felipe, Dani, Isa, Antônio,
Mercearia, Costão, Dani de Freitas. Então, assim, gente, quiserem aproveitar aí os últimos minutos para tirar dúvidas, tá? Boa noite ao pessoal do Facebook também que tá assistindo. Muito obrigada pela presença. Então, assim, pessoal. Musculação para todas as idades, tá bom? Então, quem quer saber mais sobre o método de aceleração do emagrecimento, que é o meu método de emagrecimento, é um programa que eu criei, né? Já é um sucesso, tem muitos alunos, muitas pessoas que já emagreceram 8, 10, 20 quilos em 60 dias. E quem quer saber mais informações sobre o método, digita eu quero aqui que a gente também manda informações, tá? Boa noite, Elizabeth, tudo bem? Obrigada pela presença, viu? Você entrou agora, né? Mas o assunto hoje foi musculação. Falei de 4 pontos aí importantes que tornam a musculação um dos exercícios mais efetivos para o emagrecimento. Essa live vai ficar gravada, então se vocês quiserem assistir mais tarde, pode. Mande para quem precisa assistir essa live, para quem vocês precisam convencer e fazer musculação. E nem falei na questão de que, gente, a gente tem que pensar lá quando estivermos lá com os nossos 70, 80 anos, né? A gente tem que, é igual ao banco, a gente tem que fazer um depósito, uma poupança de músculos, né? Hoje o maior problema dos idosos é essa independência, né? Que eles perdem porque perdem toda uma grande parte da massa muscular. Então eles não conseguem andar sozinho, sentar sozinho, né? Fazer as atividades, ir no mercado, trazer sacolas. Isso seria resolvido com certeza com musculação. E uma boa nutrição para esses corpos também, né? Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Obrigada de coração pela presença de vocês. Quem quiser tirar alguma dúvida, manda mensagem no particular, aí a gente tá à disposição. Quem quer saber mais sobre o método de aceleração do emagrecimento, digita eu quero aqui nos comentários. Também, como eu falei, eu tenho a mentoria, que é um programa mais individual, onde aí sim eu vou vou montar treino do aluno, vou cuidar, dos pés à cabeça, né? Da alimentação, da suplementação, de tudo. Tá bom, gente? Então, uma boa noite para vocês, uma excelente semana. E semana que vem, provavelmente na próxima terça, 7 horas, tem mais live, tá? Toda semana aí um tema diferente. Uma boa noite.